Olá, sejam bem-vindos a esta análise. Hoje, a gente vai mergulhar num mistério que assombra praticamente todo o ambiente de trabalho de alto risco. Sabe qual é? Por que acidentes continuam acontecendo, mesmo com um monte de regras, treinamentos e procedimentos para todo lado? Pois é. A resposta que a gente mais ouve por aí é: foi erro humano. Só que essa resposta é muito simples, né? Ela só aponta um culpado, mas não explica a causa de verdade. Para a gente entender o que realmente acontece, é preciso ir muito além. É preciso olhar para um verdadeiro campo de batalha, um campo invisível que existe dentro de cada um de nós. Tá, vamos entender bem esse número aqui. Ele vem da famosa pirâmide de segurança da DuPont. E o que ele significa é chocante. Para cada fatalidade lá no topo da pirâmide, existem na base 30 mil desvios ou comportamentos de risco. 30 mil! Isso mostra uma coisa muito clara. Grandes desastres não aparecem do nada. Eles são, na verdade, o resultado final de milhares de pequenas decisões que, no momento, pareciam inofensivas. É exatamente aqui que entra o conceito da psique em batalha. A ideia central é que a causa raiz dos acidentes não é o erro em si, mas sim um conflito interno, uma batalha real que acontece na mente de quem está trabalhando. No fim das contas, a natureza humana em ação. E para entender essa batalha, a gente vai usar uma metáfora bem poderosa ao longo desta análise. A psique humana como um carro. Isso mesmo, um carro. Com um motor superpotente, um painel de controle cheio de luzes e alarmes, uma estrada cheia de perigos e, claro, um motorista no volante. Vamos então desmontar esse veículo peça por peça. Vamos começar pela parte mais forte desse nosso veículo, o motor. Ele representa nossos instintos mais profundos, aqueles que funcionam no automático. Esse motor é o nosso piloto automático. Pensa nele como se fosse o coração do veículo. Está sempre ligado, sempre consumindo combustível, sempre nos empurrando para frente. Ele é super eficiente para tarefas do dia a dia, sabe? Tipo dirigir para casa sem nem pensar no caminho. O problema é que, num ambiente de alto risco, essa eficiência toda pode se tornar um baita perigo. E qual é o combustível que move esse motor tão potente? Bom, essa citação de um trabalhador offshore resume tudo de uma forma perfeita. Não é a lógica, não são as regras, são as emoções, as necessidades mais básicas, o desejo de prover, de dar segurança para a família, de voltar para casa. É esse o verdadeiro combustível que nos move. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte: esse motor não é bom nem mau. Ele é um mecanismo de sobrevivência. Foi projetado para nos manter vivos, para buscar o que é melhor para a gente e para os nossos. O problema todo surge quando o caminho mais rápido para essa recompensa entra em conflito direto com o procedimento de segurança. Certo, o motor a gente já entendeu. Agora vamos olhar para o painel do carro, o nosso sistema de alerta interno, aquele que fica piscando, mostrando dados cruciais sobre o que está acontecendo ao nosso redor. Muitas vezes, a cultura do trabalho nos ensina a ver emoções como medo ou estresse como um sinal de fraqueza, né? Mas e se a gente mudar essa perspectiva? E se o medo for só a luz do óleo piscando e a ansiedade for o alarme de temperatura subindo? São dados que estão nos dizendo: ei, para e checa o que está acontecendo. E o painel desses trabalhadores mostra exatamente isso. Esses medos que estão listados aqui não são coisas abstratas, são riscos reais, do dia a dia, que foram citados em entrevistas. Cada um desses itens é uma luz de alerta piscando bem forte no painel de controle interno de cada um. E aqui vem a questão crítica de verdade. O que acontece quando o chefe, a pressão por produtividade, a cultura da empresa, enfim, te dizem: ignora essa luzinha piscando aí e continua acelerando que a gente precisa cumprir a meta. O que acontece é que o motorista, ou seja, o trabalhador, aprende a silenciar o seu próprio sistema de segurança. Bom, nosso veículo não dirige no vácuo, certo? Ele está numa estrada e essa estrada representa um ambiente de trabalho. O problema é que, muitas vezes, o mapa que nos dão simplesmente não bate com a estrada de verdade. Esse conflito entre o trabalho prescrito e o trabalho real é uma das principais fontes da tal psique em batalha. O manual diz para fazer de um jeito, mas a realidade da operação, com pressão de tempo, com recurso limitado, exige outro. E é nesse abismo entre os dois que os desvios começam a acontecer. Essa fala de um trabalhador dá voz a esse problema. Ela mostra a frustração de receber um mapa que foi desenhado por alguém que provavelmente nunca viajou pela estrada real. E essa desconexão toda cria um ambiente onde seguir a regra à risca pode significar simplesmente não conseguir entregar o trabalho. E as consequências disso podem ser catastróficas. Grandes desastres raramente acontecem por causa de um único erro.
Na verdade, eles acontecem porque a organização inteira já estava operando numa realidade onde o trabalho real se distanciou perigosamente do trabalho prescrito. A cultura da empresa normalizou o desvio. Então, vamos lá. A gente tem um motor instintivo superpotente, um painel piscando alarmes por todo lado e uma estrada traiçoeira. Como é que a gente evita o acidente? Fortalecendo quem está no controle de tudo, o motorista, ou seja, o nosso lado consciente. A chave para fortalecer esse motorista é criar um ambiente de segurança psicológica. Pensa nisso como se fosse pavimentar a estrada. Quando a estrada é segura, bem sinalizada, sem buracos, o motorista pode finalmente tirar os olhos do asfalto por um segundo e prestar atenção no painel de controle, ouvir os alarmes e tomar decisões mais conscientes. E como é que se constrói essa estrada segura? Basicamente, através destes 4 estágios. Começa com a inclusão, onde todo mundo se sente parte do time. Depois, evolui para a segurança de aprender, onde errar é visto como um dado, uma oportunidade, e não como uma culpa. Daí vem a segurança de contribuir, onde as ideias são bem-vindas. E por fim, o nível mais alto, a segurança de desafiar, onde qualquer pessoa de qualquer cargo pode questionar uma decisão se achar que ela é arriscada. No final das contas, o objetivo é esse aqui, é criar um ambiente onde o motorista, seja o estagiário ou o gerente, se sinta seguro o suficiente para dizer, peraí, para tudo, tem algo errado aqui, e ser ouvido, não punido. E para fechar, fica aqui essa reflexão. No ambiente de trabalho, quando uma decisão de risco precisa ser tomada, quem é que está no controle de verdade? É o instinto do motor buscando a recompensa a qualquer custo? É a pressão da estrada, da cultura, que manda só fazer o trabalho? Ou é a consciência do motorista, atento, que tem a segurança e a autonomia para escolher o caminho mais seguro, mesmo que ele não seja o mais curto? A resposta para essa pergunta diz tudo sobre a verdadeira segurança de um lugar.